Questão de número 37. A primeira questão da prova de biologia, ela falava sobre folhetos embrionários. Ela comenta essa questão que os pesquisadores observaram fluorescência mais tarde nos girinos. A fluorescência verde foi detectada nos músculos do girino, enquanto que a fluorescência vermelha na epiderme. Para resolver essa questão, lembre-se, os músculos apresentam origem mesodérmica. Se eles apresentaram uma fluorescência verde, significa que as células com essa fluorescência foram injetadas na mesoderme durante o desenvolvimento embrionário desse animal. Já as células com fluorescência vermelha, elas devem ter sido injetadas na ectoderme, pois esse é o folheto embrionário responsável por originar, entre outros, a epiderme. Portanto, a resposta dessa questão é letra A. Questão 38. O armazenamento energético via lipídios é muito mais vantajoso, pois estas moléculas elas não sofrem tanta hidrólise, o que é uma vantagem em meio aquoso. Então, como nós vemos nas alternativas, apenas a alternativa que está relacionada ao armazenamento energético é a alternativa D, majoritariamente hidrofóbicos. Todas as outras elas estão certas quanto às funções do lipídio, mas não especificamente quanto ao armazenamento energético. Questão 39. A questão 39 trouxe uma linguagem gráfica sobre fotossíntese e algumas diferentes regiões do planeta. Vamos lá. A questão de número 39 fala sobre Manaus e Buenos Aires, fazendo uma comparação entre essas duas cidades que se localizam em diferentes regiões. Ao falar sobre a taxa de insolação e a taxa de oxigênio dissolvido na água, pensando nas macrófitas aquáticas que foram citadas no enunciado, nós estamos nos remetendo à taxa de fotossíntese. Lembre-se, a taxa de insolação, quanto maior for, maior será a taxa de fotossíntese. A cidade de Manaus se localiza numa região tropical, onde a taxa de insolação deve ser maior do que em outras regiões que não são tropicais, entre os trópicos, certo? Portanto, a taxa de fotossíntese de macrófitas aquáticas nessa região deve ser superior. Se compararmos com Buenos Aires, que não se localiza na região tropical e, portanto, a taxa de insolação é menor, a taxa de fotossíntese das macrófitas aquáticas em Buenos Aires deve ser menor. Mas, cuidado! No gráfico, estamos falando indiretamente da taxa de fotossíntese utilizando a taxa de O2 dissolvido. Lembre que a taxa de O2 dissolvido, o O2 é o gás obtido como produto da fotossíntese. Portanto, o único gráfico que representa isso para nós é o gráfico da letra C. A taxa de fotossíntese deve ser superior em Manaus, até porque a insolação lá é maior, e a taxa de fotossíntese em Buenos Aires é menor. Você pode reparar isso na letra C, entre os dois gráficos que comparam a taxa de O2 dissolvido durante as 24 horas do dia. Beleza? Portanto, gabarito letra C. Questão de número 40. Nessa questão, falam-se em duas populações de uma espécie que vivem em ambientes diferentes, certo? E elas estão adaptadas a esses ambientes diferentes. Portanto, essas espécies apresentam uma seleção natural. Nós temos que saber qual é o tipo dessa seleção. Direcional não seria o caso, pois a seleção direcional favoreceria apenas um dos tipos homozigotos, e não é o caso. Estabilizadora não é o caso também, pois na seleção estabilizadora favoreceriam-se apenas os heterozigotos. Então, a seleção, nesse caso, é disruptiva, favorecendo os dois
tipos de homozigotos e desfavorecendo os heterozigotos, o que pode levar à especiação. Portanto, a resposta desse exercício é letra B. Questão 41. Nessa questão é abordado o tema da transgenia. A transgenia ela consiste em inserir genes, pedaços de DNA, no genoma de outros organismos. Nesse sentido, tínhamos uma espécie de peixe, foi inserido um gene de um quinidário dentro desse peixe. Então, isso consiste em transgenia. O gene que foi introduzido, ele obrigatoriamente deve ter sido introduzido em células tanto somáticas quanto reprodutivas, pois no enunciado ele diz que é possível criar esses peixes em casa. Essas células fluorescentes elas estão produzindo uma proteína, que é via tradução de um RNA funcional. E, por fim, nesse processo de transgenia não é introduzido um núcleo inteiro de uma célula, mas fragmentos de genes são inseridos, nunca um núcleo inteiro. Questão 42. O esquistossomo abordado nesta questão, ele é um organismo patogênico. Isto é, se ele causa algum dano na nossa saúde, ele deve possuir moléculas que são antígenas. E a proteína citada, SM14, ela atua como imunoglobulina, que é um nome, ou um outro nome, uma outra determinação para anticorpo. Estes anticorpos se ligam até os antígenos para desencadear uma resposta imunológica. Sendo assim, a alternativa correta é a letra D, antígeno e anticorpo. Questão de número 43, uma questãozinha de zoologia. Vamos lá. O item 1 dessa questão fala dos quinidários. Tanto pólipos como medusas apresentam o mesmo sistema respiratório. Cuidado, ela pode ser considerada verdadeira, pois tanto pólipos quanto medusas apresentam a mesma forma de trocas gasosas. Elas ocorrem por difusão através da superfície do corpo do animal, apesar desses animais não apresentarem um sistema respiratório estruturado. Portanto, a alternativa 1, verdadeira. Número 2. Larvas e adultos de equinodermos normalmente têm o mesmo tipo de simetria. Falso. As larvas de equinodermos apresentam simetria bilateral, porém os adultos sofrem uma modificação durante o desenvolvimento e eles apresentam uma simetria pentarradial. Número 3. Girinos e sapos diferem em seus sistemas respiratórios. Isso é verdadeiro, porque os girinos que vivem em ambiente aquático, portanto, apresentam respiração branquial. Já os sapos apresentam respiração cutânea e pulmonar. É diferente, portanto, né? Item 3, verdadeiro. Número 4. Em algumas espécies de borboletas, imaturos podem ter uma dieta completamente diferente da dieta de adultos. Verdadeiro. Lembre que as borboletas são insetos holometábulos, com metamorfose completa. Ou seja, os imaturos que apresentam uma forma, uma dieta, uma fisiologia, passam por modificações que alteram a fisiologia, a dieta e a forma desses animais. Beleza? Então a número 4 é verdadeira. Número 5. Larvas de crustáceos comumente mudam de um estado séssil para a vida livre durante a sua metamorfose. Falsa. As larvas de crustáceos não são sésseis, elas não são fixas. Beleza? Elas são livres. A alternativa que responde a essa questão é a alternativa B. Questão 44. Nós temos que analisar o efeito da angiotensina que está relacionado ao controle da pressão sanguínea. A angiotensina, ela vai provocar o aumento da secreção de aldosterona pelas adrenais e a aldosterona vai permitir o aumento da absorção de sódio. Portanto, o sódio vai aumentar no sangue, certo? Enquanto que vai provocar um outro efeito da angiotensina é a secreção de vasopressina, de ADH, pela hipófise. O ADH, em maior quantidade, vai permitir o aumento da reabsorção de água. Portanto, mais água retorna ao sangue. Repare o seguinte, tanto a reabsorção de sódio quanto a reabsorção de água, elas estão relacionadas ao aumento do volume sanguíneo.
Um outro e terceiro efeito da angiotensina sobre o diâmetro das arteríolas é a vasoconstrição, ou seja, diminuem-se os diâmetros das arteríolas. Assim, todos esses mecanismos estão relacionados a aumentar a pressão sanguínea, pois com um diâmetro menor das arteríolas, permite-se que mais sangue circule mais rápido, aumentando a pressão sobre os vasos. Questão de número 45, uma questãozinha de ecologia, falando sobre interação entre formigas e plantas. A interação estabelecida por esses dois organismos é benéfica para os dois, tanto para a formiga, que recebe alimento da planta, segundo o enunciado, quanto para a planta, que, com a presença das formigas, é protegida em relação à presença de herbívoros que poderiam prejudicar o seu desenvolvimento. A única interação que apresenta benefício mútuo nesse exercício é a alternativa B. O epifitismo, colonialismo, predação e parasitismo nada tem a ver com um benefício mútuo, como foi retratado no enunciado dessa questão. Então, item B.